Bem-vindo ao segundo vídeo sobre o bicentenário da independência do Brasil. No vídeo passado eu falei como a sua memória sobre a independência é baseada em uma pintura encomendada pelo próprio Império e idealizada por Pedro Américo. Também falei sobre como a independência não foi um evento nacionalista e como foi uma saída conservadora para os problemas daquela época. Se você não viu, pausa, assiste lá, depois volta. Hoje nós vamos falar sobre por que a nossa independência foi bem conservadora. Então já fica confortável, deixa o joinha, compartilha e vem comigo. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos traçar uma linha do tempo, mas só para servir de referência, beleza? Muitos livros didáticos escolhem o ano de 1807 para começar a discutir a independência do Brasil, porque foi o ano em que Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e fez com que a corte fugisse do Brasil, chegando aqui em 1808. Nesse ano, os portos foram abertos e o comércio da América Portuguesa não estava mais sujeito ao monopólio colonial. Em 1810, o imposto que os portugueses pagariam em mercadorias seria de 16%, enquanto o da Inglaterra seria de 15%. Em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e já nesse ponto detinha uma soberania enorme dentro do Império Português, sendo a capital do Rio de Janeiro até mais importante do que a metrópole lá na Europa. Em 1817 acontece a Revolução Pernambucana, de caráter separatista, e obtém apoio da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Eles acabaram sendo cercados e derrotados pelas tropas imperiais, mas isso já demonstrava a fragilidade que havia nas relações entre Brasil e Portugal. Em 1820 acontece uma revolução liberal lá em Portugal. O movimento defendia a supremacia das cortes sobre a realeza, exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal e o restabelecimento do controle administrativo sobre o território brasileiro. Isso acaba provocando a insatisfação dos deputados brasileiros, porque eles queriam que o brasileiro voltasse a ser colônia, basicamente. Em 1821, Dom Pedro I atua como regente, sofrendo grandes pressões de deputados brasileiros e portugueses, até que em 1822 acontece de fato a independência. Mas vamos aos detalhes. A independência brasileira foi feita por liberais, mas de um liberalismo bem particular. Para começar, o liberalismo brasileiro não se forjou da luta burguesa contra os privilégios da aristocracia como foi lá na Europa. Não, esses valores foram importados de lá e aqui eles passam a ter outro significado próprio dessa nova realidade. Aqui no Brasil, as pessoas que adotaram as ideias do liberalismo e fizeram a independência eram latifundiárias e escravistas, ou seja, só queriam a liberdade do comércio, autonomia administrativa e judiciária. Isso me lembra até uma frase que era meio assim, liberal na economia, conservador nos costumes, né? Deixa pra lá, né? Bom, as ideias liberais se manifestam então com um caráter anticolonialista que ia contra o monopólio colonial mantido pela metrópole. O que podemos ter de mais próximo do nacionalismo nesse contexto é a manifestação de um sentimento anti-português generalizado. A luta que na Europa era contra o absolutismo, aqui era contra o sistema colonial. Lutar por liberdade aqui significava combater monopólios e privilégios dos portugueses que obrigavam os brasileiros a comprar e vender somente através de Portugal. Significava também lutar contra o monopólio de cargos políticos e lutar pela liberdade de expressão era lutar pelo direito de criticar o pacto colonial. Mesmo sendo um sentimento generalizado, Stuart Schurz nos lembra que a elite branca brasileira usava e muito a questão da raça como distinção social, ou seja, usava isso para se colocar acima dos outros. O anticolonialismo por parte dos brancos não considerava os negros e índios como aliados na disputa. Para essa elite branca, o que estava em jogo era a manutenção da ordem e a garantia de seus privilégios. A classe dominante da época só estava interessada na preservação da ordem estabelecida, e o único objetivo que tinham era combater o sistema colonial que representava a restrição à liberdade de comércio e autonomia administrativa e não ultrapassava os limites definidos por esse grupo. A estrutura econômica, latifundiária e a escravidão seriam preservadas. Essa fachada liberal construída por essa galera aí ocultava a miséria e a escravidão em que vivia a maioria das pessoas do país. E essas barreiras foram simplesmente ignoradas. Em outras palavras, as estruturas sociais e econômicas que as elites brasileiras desejavam conservar significavam a sobrevivência de um sistema de clientela e patronagem e de valores que representavam a verdadeira essência do que os liberais europeus pretendiam destruir. Inclusive, até pouco tempo antes da independência, a elite brasileira estava confortável com a situação. O Rio de Janeiro, desde a vinda de Dom João VI, era mais importante econômica e politicamente do que Lisboa. José Bonifácio chega até a cogitar um sistema de duas coroas, só que Portugal não estava interessado nesse modelo.
queria ver o Brasil de volta no seu status colonial. Então eles começam a articular a independência. Mas era uma independência conservadora, porque a elite brasileira tinha muito medo do que havia acontecido no Haiti. Aqui temos um vídeo onde damos mais detalhes, mas de forma resumida, os escravagistas de lá foram todos punidos por suas vítimas em uma bela revolução. Então, discutir liberdade no Brasil só ia até chegar na escravidão, pois eles tinham medo de comportamentos revolucionários que poderiam levar à revolta das pessoas escravizadas. Dessa forma, a independência colocada em prática foi a sem alteração da ordem, adotando a monarquia constitucional com um rei português. Sim, português. Você ainda quer conversar sobre nacionalismo? Nesse caminho conservador, em junho de 1822, Dom Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte. Já era um primeiro aceno a um país independente. No dia 7 de setembro, devido à impossibilidade de aceitar as exigências de Portugal, José Bonifácio decide que era a hora da emancipação e manda uma carta ao príncipe, que foi encontrado com roupas simples e dor de barriga, fazendo com que a marcha parasse a todo momento. José Bonifácio conseguia, sim, manter o status quo e manter, de certa forma, as províncias brasileiras vassalas ao Império. No dia 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado como o imperador do Brasil. Inclusive, durante muito tempo, essa data foi muito mais importante do que o próprio 7 de setembro. No dia 1º de dezembro, houve, enfim, a cerimônia de coroação e sagração de Dom Pedro I. E agora o Império Livre negociava com Luanda e Benguela o aprimoramento do tráfico com fornecedores de escravos. Pois é. O Brasil já Depois do Brasil se tornar independente, de fato, a fachada liberal não demorou muito a cair, não. A princípio, a Assembleia Constituinte até tentou limitar os poderes do imperador, que obviamente não agradou ele nem um pouco. E o estopim foi a tentativa da Assembleia de discutir o direito de veto do imperador. A resposta dele foi simples: o imperador ganhou a disputa enviando tropas e acabou com a Assembleia e prendeu várias pessoas, e algumas delas chegaram até a ser exiladas. No ano seguinte, já em 1824, Dom Pedro I aprova uma carta constitucional. Queria tranquilizar as elites e ao mesmo tempo afirmar o seu poder. A carta fortalecia o poder executivo, ela afirmava que cabia ao rei a execução das leis aprovadas pelo parlamento, a nomeação e promoção de altos funcionários da burocracia civil, militar e eclesiástica, além de que teria a última palavra quanto à distribuição de recursos entre os diversos ramos da administração. Ele ainda poderia dar títulos e as bulas papais só poderiam entrar no país com a sua permissão. Tem mais, ainda nesse país liberal, os cargos para senadores eram vitalícios, ou seja, favorecia muito a criação de oligarquias e uma grande rede de clientela por parte dos senadores. Mas vamos lá, que tem mais. A Carta de 1824 incluiu um artigo reproduzindo quase palavra por palavra a Declaração dos Direitos dos Homens emitida na França em 1789. Mas se a gente comparar as duas, podemos perceber algumas omissões muito significativas. Na nossa versão não tem a parte que diz: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo nem indivíduo podem exercer autoridade que não emane expressão dela. Também faltava o artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. E o artigo 2º. O objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e inalienáveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência perante a opressão. Dessa carta promulgada pelo imperador ficaram excluídos do conceito de cidadão os escravizados, os indígenas e as mulheres. Foi adotada a eleição indireta, onde a participação era bem restrita. Resumidamente, você precisava ter mais de 25 anos, ter uma renda líquida anual de mais de 100 mil réis, ser branco e homem. Nesse caso, você poderia votar em uma eleição primária que escolheria os eleitores. Aí, na secundária, os eleitores escolhiam os deputados e senadores. Os eleitores até a queda do Império representavam entre 1,5% e 2% do total da população. Um grupo tão pequeno podia ser facilmente comprado. A política era mais um produto de alianças ou rivalidades familiares do que ideologia. Desse modo, por trás da fachada liberal, as influências pessoais, as lealdades individuais e os favores recíprocos eram os ingredientes reais do poder. Esse é o Império Brasileiro: oligarca, latifundiário, escravista. Vale a pena rememorar Dom Pedro como protagonista? Não foi de imediato que todas as províncias aderiram ao movimento da independência. A princípio, somente as câmaras de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juraram fidelidade ao imperador na aclamação de 12 de outubro. Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, parte da Bahia e até a Cisplatina, onde é o Uruguai, se mantiveram fiéis às cortes de Lisboa. Goiás e Mato Grosso só se juntaram ao Império lá em janeiro de 1823, mas nesse caso foi por falta de comunicação. Na Bahia, a independência só foi reconhecida um ano depois de uma longa batalha contra tropas portuguesas. Lá há um feriado no dia 2 de julho que comemora a independência e não o 7 de setembro. Foi só após essa vitória que aquela província reconhecia Dom Pedro I como imperador. Nesse conflito, a abadesa Joana Angélica tenta impedir a entrada de soldados portugueses
portugueses em um convento. Ela se posicionou em frente à entrada e foi brutalmente assassinada com golpes de baioneta. Outras figuras famosas das guerras da independência foi Maria Quitéria de Jesus. Ela se disfarçou como homem, ingressou em um batalhão e lutou contra as tropas portuguesas pelo reconhecimento do Império Brasileiro. Sua identidade só foi descoberta quando já estava no meio dos combatentes. Além disso, várias outras batalhas aconteceram no norte e nordeste do Brasil. No Piauí, por exemplo, a batalha é tão marcante e significativa que a bandeira do estado carrega a data de 13 de março de 1823. No Pará, durante as disputas em torno da adesão da província paraense à independência, mais de 100 soldados e cerca de 300 civis foram para a cadeia acusados de participar de um motim. Em uma tentativa de fuga, ali transferiram 256 homens para os porões de um navio ancorado próximo à costa de Belém. Relatos da época dizem que durante a noite jogaram cal sobre os prisioneiros, que morreram todos asfixiados. Além disso, para os negros e mestiços, a independência era contra os brancos e seus privilégios. Para os despossuídos, a eliminação das barreiras de cor, a igualdade econômica e social. Mas aos poucos, a memória oficial da independência foi sendo construída por meio das imagens oficiais, seja por monumentos, pinturas, gravuras ou outros trabalhos. Nomes de heróis e heroínas da independência foram apagados em favor da memória de um príncipe conservador que saiu do país sendo odiado. A história oficial conta uma independência pacífica e rápida, nada de mortes e longas batalhas, mas sim um ato heróico de uma pessoa rica, escravista e autoritária. A liberdade. O ano é 2022 e uma das escolhas para comemorar o bicentenário da independência é o empréstimo. Sim, empréstimo do coração do Dom Pedro I ao Brasil. O chefe do cerimonial do Itamaraty, Alain de Célios, disse à imprensa que o coração será recebido no Brasil com honras de Estado e será tratado como se Dom Pedro I fosse vivo entre nós. O imperador que renunciou no momento de maior impopularidade tem seu coração homenageado 200 anos depois, como se estivesse vivo. Depois desses dois vídeos aqui, dá para perceber o quão problemático é isso, né? O atual governo vai receber o coração, tocar hinos, fazer outros eventos patrióticos, e assim todos saudarão o coração de um monarca absolutista e conservador de forma acrítica. E assim será a comemoração oficial do bicentenário da independência. Cai como uma luva para esconder a falta de projeto do governo Bolsonaro e sua política voltada para moer gente. E assim, mais uma vez, a história oficial vai apagar as contradições e os conflitos do contexto da independência e exalta um bosta como protagonista da nação. Pelo menos a gente tem o feriado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo, de verdade. E não deixe de dar um like se você não é inscrito. Se inscreva aí, compartilhe com seus amigos. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.